Muito bem, voltamos aqui com o nosso estudo de formação de campo de força, tá? Se não me falha a memória, 7º bloco. Os ansiosos de plantão já devem estar aqui criticando, reclamando, falar, poxa, Fábio, quanto conteúdo, quanta falação, diz e não diz nada. Se vocês querem uma receita de bolo pronta, eu recomendo que vocês assistam no canal. Já tem uma narrativa já temos, né, disponível a narrativa da formação de campo de força. Mas muito mais importante do que ensinar uma receita de bolo da formação é fundamentar as bases para que você entenda o princípio. Eu me recordo quando eu comecei a estudar apometria que eu tive na matéria formação de campo de força. Embora eu tenha entendido naquele momento todo o princípio básico da coisa, a formação do campo de força é algo intangível, tá? A não ser que você seja um clarevidente e tenha uma habilidade de visualizar o que está se formando, temos aí uma proposta de algo que não dá para mensurar num primeiro momento, intangível. E aí eu tenho a narrativa de um dos cases da ida a Vegas, que eu faço a formação, né, eu faço o campo de força no quarto do hotel. Tem a narrativa mais detalhada, eu vou dar um resumozinho aqui, bem rápido. Na época a minha ex não sabia que eu havia feito. Quando nós adentramos ao quarto do hotel, eu fui ao banheiro, mentalizei toda a estrutura. E ela teve um processo de uma comunicação, uma incorporação lá, onde os indivíduos que estavam lá se queixaram da uso dessa ferramenta, da montagem dele. E aí foi um fator. Eu quero que vocês assistam esse vídeo porque eu detalho como que aconteceu, o timeline do processo, para vocês entenderem que isso foi um fator para eu validar e entender o que estava acontecendo e a efetividade do mesmo. Muito bem. Então, como havia falado, o processo da formação de campo de força funciona como pequenos blocos. Nós falamos então do processo de harmonização e vamos agora recapitular ou reforçar a questão da ativação dos chakras e ativação dos corpos, tá? Então, vamos lá. A harmonização, a mentalização de toda a estrutura e vamos falar da ativação dos chakras e os corpos. Os chakras são os nossos pontos de entrada e saída de energia e os corpos sutis, né? Do corpo denso ao corpo mais sutil, físico, etérico, astral, mental inferior, superior, corpo búdico e átmico. Eles precisam ser despertados quando se vai montar um campo de força, vírgula, quando vai se exercer uma atividade medianímica. Ou seja, se você vai montar um campo de força na tua casa, para o teu carro, para o teu ambiente de trabalho, para o teu anteparo, você não faz ativação de chakras e de corpos. Caso você vá trabalhar medianimicamente falando, com a sua mediunidade ativa, no caso de um grupo espiritualista, um bandista, num trabalho de desobsessão ou coisa do gênero, você sim faz a ativação dos chakras e dos corpos. A única diferença no processo entre um fator ou outro, trabalhar medianimicamente ou não, é a ativação dos chakras ou não. O restante dos procedimentos são idênticos. E uma vez ativado, trabalhado medianimicamente, você, ao término do trabalho, você tem que desativar e desacelerar os chakras e os corpos, tá? Dar o comando para. É como se fosse ligar a sua mediunidade e desligar a mediunidade. Estou falando de uma forma bem simplista aqui, mas para poder categorizar o contexto. Então, não se esqueçam. Fábio, vou montar na minha casa, preciso ativar as chakras e os corpos? Não.
Vou fazer no meu trabalho? Não. Vou trabalhar num centro com atividade em grupo ou em 2 pessoas, individual, que seja? Sim. Ok? Ativados os chakras e os corpos, estamos prontos para a gente começar um processo de captação de energia. Lembrem-se que eu disse que nós temos 3 forças que atuam com a apometria. A energia azul, que é a nossa energia animal, a energia psi, que é a nossa força, energia mental, mas o fluido cósmico. Então, para iniciar esse processo, nós vamos mentalizar o centro do universo. O cabedal de energia macro, que é ofertado aí em extrema abundância, chamada fluido cósmico universal ou energia cósmica, só vai ser possível de ser captada essa energia se você então sintonizar, porque a partir do momento dessa sintonia, que é elevar o seu pensamento, conectar-se, visualizar-se essa energia, você forma um cordão, uma conexão com esta fonte de energia e você passa mentalmente a atrair essa energia, dando os respectivos pulsos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí você conduz o grupo, ou você por si só, se você estiver fazendo sozinho, você vai trazendo esse influxo de energia para o ambiente. E mentalizando uma esfera dourada, que ela vai se expandir, e envolver todo o perímetro de trabalho, ou o perímetro a ser protegido. Se é o seu carro, imagine o seu carro, mentalize o seu carro dentro dessa bolha dourada. A sua casa, imagine e mentalize a sua casa dentro dessa bolha dourada. É o seu ambiente de trabalho, no centro espírita, um bandista, ou seja lá que for que você trabalha, imagine essa estrutura dentro desta bolha dourada. Fábio, eu moro num prédio, eu mentalizo o prédio todo ou o meu apartamento? Você mentaliza o teu apartamento. E se for eu, proteção para eu, indivíduo? Mentalize essa bolha ao seu entorno, você dentro dessa bolha de energia. Você passa então a montar a primeira estrutura do campo de força. Sigo no próximo vídeo falando mais detalhadamente de toda a estrutura, que vai ser os anéis, os filtros, a pirâmide quadrangular de base, piramidal de base quadrangular. Olha eu trocando os nomes aqui. Ok? Até daqui a pouco.